Duca, a próxima pergunta, a gente tem que esclarecer esse assunto, porque sempre que surge esse assunto, o pessoal põe na sua conta. Que é sobre a suspensão do Thiago Selli da federação. Na época que ele começou a expor a realidade do bodybuilding. Tem de parcela de... Conta a sua versão da história. Quando ele veio aqui, se quiser eu mostro, ele me chamou. O Thiago me chamou quando veio aqui no Monstercast, vocês trouxeram ele. Ele me chamou. Mano, ele mandou um textão pra mim, não li ainda, cara. Ele queria me ver. Ele já me pediu desculpa umas 10 vezes. O Thiago Selli me acusou de ter sido causador dos problemas dele em relação à federação. Depois de um tempo, ele entendeu que não tive culpa de nada. Só estava cumprindo regras. Explica Não como era é que foi, pessoal. explica como é que foi a história, Pinduca. Entendeu? Então o Thiago já me pediu desculpas 500 vezes. O que acontece é o seguinte: ele vai e expõe para todo mundo, escancara o uso de anabolizantes no YouTube, no canal dele, e se auto-aplica. Sim. Ele infringiu várias coisas do código de ética dos bodybuilders da IFBB da época. Tinha lá no contrato, entre aspas, Tinha sim, porque tinha no estatuto. Se você tinha um estatuto, não é estatuto. Você está filiado. Quando você se filia à federação, você assina um termo ali, né? você assina um termo de filiação. Sim. O termo de filiação diz que você tem que respeitar todas as regras, blá, 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 blá. E caso você não respeite, você vai ser julgado. Você não vai ser expulso. Você vai ser julgado. Vão avaliar o que você está fazendo e... Exatamente. Então o que aconteceu? Foi um escândalo tudo aquilo que ele fez, né, velho? Foi impactante. Foi impactante, porque até então... hoje é impactante. Até então ninguém teve coragem de falar a verdade da forma com que ele falou. Verdade. Ele simplesmente escancarou. A gente sempre teve um bom relacionamento, porque ele estreou na minha federação. E ele não era ruim, ele era bom. O que matava ele? Aquela tatuagem nas costas dele gigantesca, que cobria as costas inteiras, deixava as costas dele lisa. Ele tem uma tatuagem, ele mostrou pra você? A tatuagem, tatuagem nas costas dele Aí ele falou, mas Pinduca, eu fiz antes de ser bodybuilder. Eu não era bodybuilder, nem pensava em competir, nada. Por isso que eu fiz. Fechou. Se eu soubesse que isso ia me atrapalhar, eu não faria, eu não fiz. Então, vai atrapalhar, eu não faço. Mas foi um outro momento da vida dele. E por causa disso, ele perdia às vezes ponto e não ganhava. Aí ele ficava bravo, né? Porque não ganhou. Pô, olha pra esse cara e eu. Não, tudo bem. Vocês estão brigando. Você tem um quesito a menos que ele, por isso você perdeu pra ele. Tem uma explicação. Mas doía ele achar que perdeu por causa de uma coisa que ele não tinha culpa. Entendeu? Então o nosso problema começou ali. Até aí, nenhuma coisa. Ele escutava os conselhos. Não, mas você é um cara bom, continua. Que uma hora... E outra... Depois teve a tinta que podia cobrir a porcaria da tatuagem, que a Proton lançou uma tinta especial para cobrir tatuagem, e, entendeu? O futuro ia ser promissor, ele não era para ele desistir. Aí ele começou a fazer os vídeos, houve denúncia. Eu, como presidente, não tinha a obrigação de incriminar ninguém. Eu, como presidente. Sim. Não cabia a mim denunciar um atleta meu. Isso era até uma atitude antidesportiva minha. Eu não podia denunciar um atleta meu. Nós recebemos denúncias de outros treinadores dizendo várias coisas. Olha que absurdo, esse cara tá falando, não sei o que, não sei o que lá. Um monte de gente, denúncias oficiais. A gente se machucou. Tinha um e-mail oficial da federação mandando e-mail pra mim. Senhor presidente, o senhor não vai tomar providência? A denúncia foi feita. Formalizada. Formalizada. Isso. A minha federação, ela tinha nos estatutos todo o quadro do direito esportivo brasileiro, advogado. Nós tínhamos Tribunal de Justiça, tudo de graça, cara. Os caras trabalham tudo de graça. Eu fui julgado e denunciado no meu Tribunal de Justiça 3 vezes, tentaram me derrubar. E eu me defendi 3 vezes e fui absolvido as 3 vezes das acusações que me fizeram no meu Tribunal de Justiça. Pra você ter uma ideia, eu tive o único presidente do Brasil e juntamente com a confederação, incluímos no estatuto que isso era uma regra e todo mundo tinha que incluir. Nós incluímos, então, o quadro jurídico no quadro da federação e do estatuto, e eu fui acusado 3 vezes nesse mesmo tribunal e saí de lá
isento de qualquer acusação, porque era tudo infundada as denúncias. Então, depois quando o Thiago Celi teve a denúncia, ele foi oficialmente contactado, ele recebeu a comunicação de que ele tinha que vir no Tribunal de Justiça com o seu advogado, que era direito dele, para se defender. Ele tinha o direito de defesa. Ele ignorou toda a comunicação, não foi na audiência, foi julgado à revelia, ou seja, sem estar presente, porque é um direito do Tribunal Desportivo, e foi condenado. E a sentença dele foi 20 anos de suspensão do esporte. Nossa. Não era só do esporte bodybuilding, de todos os esportes filiados ao ADA. Ele não podia se filiar na Federação de Voleibol. Ele não podia se filiar na Federação de Natação. Mas não por culpa minha. Porque tudo aconteceu dentro da lei. Foi jurídico. Foi jurídico. Ele não foi. Aí quando ele recebeu de novo a informação de que estava suspenso, por causa que estava suspenso e tudo mais, quem é que assina o comunicado? Eu. Que você era o presidente. Assina quem? Tem o documento que é do tribunal, o presidente do tribunal, os advogados todos assinam, e eu que comunico como presidente da Federação Atleta. Então ele entendeu errado. Ele achou que eu fiz tudo contra ele. E porque ele estava defendendo todo mundo e a verdade, eu era o inquisitor. Não, cara. Nada disso. E outra, depois ele me mandou mensagens, a gente trocava ideia direto, ele me confessou que fez esses vídeos porque foi uma disputa que houve num grupo desses que tinha de internet, e os caras induziram ele a fazer. Tipo, você não tem coragem, sabe? Ficaram cutucando ele. E ele falou, eu tenho coragem, eu sou um homem macho, vou lá e faço a porra. Foi lá e fez. Ele me disse que se arrependeu, que ao mesmo tempo que isso tornou ele famoso, criou problemas para ele. Você sabe que ele foi denunciado no Ministério Público porque ele se auto-aplica drogas à frente do filho menor de idade. Ele foi denunciado no Ministério Público para perder a guarda da criança. Nossa, pesado, hein? Pesado, eu não fiz nada disso, velho. Eu só quis prejudicar ele. Eu não fiz nada disso. Só quis foder. Mas eu ficava sabendo, por quê? Porque isso chegava na federação. O Ministério Público entrou em contato com a federação para saber se nós tínhamos tomado providência federativa contra o atleta. E aí eu tive que... Então foi uma pressão que veio de cima também. O meu advogado teve que se pronunciar com o Ministério Público e mostrar que nós tomamos as medidas nossas. Nós não estávamos isentos de qualquer coisa. Ele foi avisado, foi chamado para o julgamento, foi julgado e foi banido do esporte durante 20 anos. O Ministério Público, ok, com você está tudo bem. Agora, o que aconteceu lá no Ministério Público com a denúncia que fizeram com o menor de idade num vídeo com aplicação de drogas, eu não sei. Eu não tenho acesso a isso. E só para deixar claro para a galera entender também, claro que eu não... Sim, outra coisa, que a época que o Celi fez isso, nenhum atleta falava sobre droga praticamente. Não. Existia meio que até uma... Era um tabu. Era um tabu. Você falar sobre anabolizante era um tabu. Imagina um cara vai pro YouTube e fala, não, é isso que eles tomam, é assim. O cara pega, mostra... Hoje, com a liberdade que a gente tem de se comunicar, não seria um impacto tão grande, né? Mas naquela época foi, né, Pinduca? Foi uma coisa aquilo foi nunca terrível. Antes visto, né? Nunca antes visto. Por isso que ele é odiado e amado por muitos, né? Muitos gostam dele exatamente por isso. Que é o nosso caso. Eu não podia mais me pronunciar a favor dele como presidente. Senão você ia junto, né? Não podia. Ia sobrar pra você. Ia sobrar pra mim. Então eu fiquei quieto na época. Ele me atacou publicamente e eu não respondi.